Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu vou repetir o versículo para os irmãos memorizar. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Versículo 15 do mesmo capítulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Você consegue repetir comigo o versículo 15? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra. Diga comigo, que maneje bem a palavra. A palavra. Em outra forma de falar, que conheça as Escrituras. Sempre dando glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, como eu dizia no começo do culto musical, os irmãos já com certeza já ouviram isso, que aquele que quer pregar, que quer crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, é preciso sentar. Quando Jesus, Valdez, chamou os seus discípulos, missionário Adriano, ele chamou 2 grupos de homens, pastor. A Bíblia diz que Jesus chamou 12 homens para acompanhar o seu ministério e chamou 70. Quem já ouviu e quem entende sobre isso? Que Jesus, está escrito nos seus evangelhos, que ele chamou 12 homens para trabalhar com ele e também chamou 70. 70 homens ele designou, ele mandou, e de 2 em 2 pregando a palavra, e pregai, anunciai o evangelho. E 70 homens ele chamou para o ministério, para estar com ele, para aprender com ele, porque Jesus ele tinha muitas coisas para passar, tinha palavras para ensinar. Então Jesus escolhe 70 e manda, mas 12 ele chama para estar do seu lado, para ensinar, para orientar, para fazer uma grande obra, a ponto de Jesus dizer: obras maiores que essa vocês farão. Obras maiores que essa vocês farão, porque Jesus tinha um ministério de 3 anos, mas nós não ficamos nos 3 anos, eu já vou por 5, 6. Então, obras maiores do que essa farão. Então, irmão, Cristo foi o nosso maior exemplo de obediência, de ouvir, de ensinar, de pregar. Jesus, quando era pequeno, a Bíblia diz que ele cresceu aos 12 anos, ele vivia dentro da sinagoga, ouvindo os mestres e doutores da lei, a ponto de que quando Jesus decidia abrir a boca, os mestres e doutores da lei diziam: da onde ele aprendeu? Da onde vem tanta sabedoria desse menino? Então, mesmo Jesus sendo escolhido, filho de Deus, aquele que foi enviado, porque eu sempre prego e ensino, irmão, Jesus, porque foi Isaías disse: um filho nasceu, né? Um menino nasceu, e um filho nos deu. Isaías está dizendo que o menino porque veio do homem, veio da mulher, mas o filho Deus nos deu. É isso que Isaías está dizendo. Jesus significa o homem, o Salvador. Se você pesquisar Jesus o Salvador, mas Jesus Cristo não acaba em Jesus homem, continua Jesus Cristo. Então Jesus homem, Salvador, Cristo o enviado. Entende isso, irmão? Jesus homem nasceu da mulher, mas o que estava dentro de Jesus era o Cristo. Cristo significa enviado, escolhido, ungido para pregar as boas novas. Está entendendo? Jesus não foi um nome comum, não foi um nome qualquer, mesmo com tanta glória, mesmo para que aquilo que ele foi chamado, Jesus, quando na sua adolescência, também ouviu. Jesus não podia, irmão, burlar as leis do homem, precisou cumprir para continuar o seu chamado. Então nessa noite eu dou um conselho para os obreiros. Hoje geralmente é muito para obreiro, né? Para irmãos que desejam crescer na fé, como eu li aqui no primeiro versículo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E no versículo 15 ele fala: procura. Parece que Timóteo está dizendo assim: procura se apresentar, procura estar na oportunidade da palavra, procura apresentar-te aprovado. O obreiro não tem do que se envergonhar diante da sua congregação e diante da sociedade, irmãos. Nós precisamos entender isso, porque nós precisamos, irmão Valdez, estar aprovado. Você precisa estar apto. Por isso
que é ouvindo que se aprende. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Procura, é o conselho que Timóteo está dando. Procura, meu amigo, procura se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade. É por isso que às vezes a gente prega e diz: irmãos, medita na palavra, mastiga a palavra, come a palavra. Por quê? Porque eu estou dizendo para você, aleluia, para você se preparar, porque vai faltar dias, vai ter dias, vai ter dias que vai lhe faltar o conhecimento, e Deus quer você preparado para o dia da aprovação. Uma vez eu estava evangelizando ali na Coroa do Meio, na igreja do pastor Juarez. Eu estava evangelizando e pregando o evangelho, irmão, e o diabo nos coloca na prova nesse dia, e eu evangelizando, entregando folhetos. Jesus tem um plano na tua vida. Um homem estava bebendo, se levantou alcoolizado e disse assim: você está pregando porque falaram assim para você. Sabe o que ele estava dizendo? Que eu era um marionete, tudo que eu ouvi eu estava passando para ele. Ai, irmão, é nessas horas que nós oramos ali, Deus nos dá uma palavra. Não demorou e Deus deu uma palavra, irmão. É por isso que eu digo para ele: tem que estar aprovado, porque vai se levantar pessoas querendo atropelar na palavra, pessoas querendo enganar o povo até na palavra. Aliás, foi isso que aconteceu com o diabo. Ele queria enganar Jesus com a própria palavra de Mateus 4. Então, quando aquele homem se levantou e disse: você está pregando aí porque lhe falaram. Aí, irmão, o Espírito Santo, aleluia, junto com o preparo, junto com a busca, porque é assim, tem pessoas que pregam assim e dizem: olha, eu estou cheio de Deus, e o conhecimento cresce, te fortifica na graça e no conhecimento. Você tem graça, unção, renovo, busca, encontro com Deus, e no conhecimento da palavra. Você tem que ter graça no seu ministério, você tem que ter graça na sua pregação, mas tem que ter o conhecimento da palavra. Por isso que você procura se apresentar como obreiro aprovado, que manejar significa entender, pregar, interpretar o texto e o contexto. Você precisa entender o que você está pregando para o pecador. Você entende, irmão, isso? Quem entende isso? Levanta a mão e diga: eu estou entendendo, irmão. Glória a Deus. E quando aquele homem disse que eu era uma marionete, irmão, me subiu uma fúria santa. Vou falar assim para os irmãos, porque eu estava ali com tanto amor pregando para que Deus transformasse a vida dele, porque as pessoas aí fora eles não entendem. E nós pregamos para que Deus faça uma transformação na vida dele, e nos chama de santo, amém? Que a igreja é santa mesmo. E quando ele disse: você está pregando aí porque alguém falou isso para você, você nunca viu isso. Meu amigo, o Espírito Santo me deu uma palavra na hora. É preciso você ter combustível para queimar quando você estiver pregando. O carro só anda com gasolina, você tem que andar cheio da palavra, aleluia. Quando ele disse isso, irmão, me subiu uma fúria e Deus me deu uma palavra. E eu disse: é verdade, eu estou pregando aqui porque eu ouvi, mas a minha Bíblia também diz que bem-aventurado é os que não viram, mas creram na promessa. Você entende isso nessa noite? Levante a mão de profeta. Bem-aventurado é quem não viu, mas creu na palavra. Se tiver palavra, tem libertação. Se tiver palavra, tem renovo. Se tiver palavra, tem ressurreição. Se tiver palavra, tem milagre. Ele disse através da palavra: haja. Ele disse: haja luz. Oh glória, é através da palavra que Deus entra na tua casa. É através da palavra que Ele liberta, aleluia. E a gente está passando desapercebido, porque está nos faltando, nos dias de hoje, palavra. Mas palavra da Bíblia, irmão, não a palavra do homem, palavra. Às vezes no casamento precisa sentar e ter palavra. Às vezes no ministério precisa se reunir e ter palavra. Às vezes com os filhos precisa fazer uma reunião e com a esposa e com o pai. Palavra, irmão. Coloca a palavra. A Bíblia diz: ensina o caminho ao teu filho que deve andar. Ensinar o filho o quê? Palavra. Aleluia. Tem meu filho aqui nessa noite, tem 14 anos. Se errar, se for para as coisas erradas, não faltam palavra, porque foi apresentado. Cresce vendo. Se ir para o erro, não faltou palavra. Que se desvie, que viva o que quiser, irmão, mas não vai faltar palavra. Você entende? Esteja nessa noite aprovado. Aprovado está apto a fazer o ir de Deus. Quer pregar, quer ser cheio, sente, aprenda, seja humilde, espere chegar a sua vez para Deus lhe usar na palavra. Vai de gostoso, irmão. Deus abençoe, irmão. Quero convidar, falta 5 minutos, o irmão Valdir, para fazer algo da parte do seu aqui rapidinho, antes de nós passarmos.